Olá, atiradores! E hoje vou falar para vocês sobre o cálculo da potência do disparo de uma carabina de pressão, o cálculo dos famosos joules. Vocês já viram que tem até uma matematiqueira, hoje eu vou virar professor aqui. Ó, tem até um pincel atômico aqui para fazer o papel de professor e aqui esse alvo usado como nosso quadro negro. O que é joule, gente? Joule é uma medida de energia, é uma medida de força. Segundo o Sistema Internacional de Medidas, todo trabalho ou energia são medidos em joules. E quando eu falo de medir a potência em joules do disparo de uma carabina de pressão, eu quero saber o quê? Qual que é essa energia com que o chumbo que sai da boca do cano, quanto é essa energia que ele está levando para o alvo? Lógico que a velocidade desse chumbo ela vai cair ao longo da trajetória até o alvo, e você tem a velocidade inicial, que é a velocidade que sai da boca do cano, e a velocidade terminal, a velocidade final, que é a velocidade que atinge o alvo. Mas para fins de comparação, para fins de comparativo entre armas, a gente costuma fazer a medição na boca do cano, e não na velocidade terminal. Por quê? A velocidade terminal, gente, depende de densidade do ar, depende de temperatura, depende de vento, depende de um monte de coisa. Então, daria para fazer isso, por exemplo, num laboratório, mas não daria para fazer isso, por exemplo, aqui num clube de tiro. Então, a medida da velocidade na boca do cano já não tem tantas variáveis e consegue ser uma representação melhor da energia para fins de comparação, da energia do disparo. Beleza? Então vamos lá. Quando eu falo em joules, quantos joules a minha carabina de pressão tem, eu, na verdade, estou falando do resultado dessa fórmula aqui, gente. O que é essa fórmula? EC, energia cinética. Disso que eu estou falando quando eu estou falando em potência. Energia cinética, a energia do movimento que está naquele projétil quando ele sai da boca do cano da arma. Como que eu vou calcular essa medida? Essa medida aqui, gente, qual que é a unidade dela? Joules. Então eu vou colocar aqui, ó, joules. Não reparem na minha letra, que é horrível. Então, ó, a energia cinética é dada em joules. Ela tem uma fórmula, ela tem uma equação. A massa do chumbo, que é o peso do chumbo, que é dado em grains, não é gramas. Grains é uma medida diferente, muito utilizada no tiro, para medir peso de pólvora, peso de projétil, então é diferente de gramas, se chama grains. Então eu tenho a massa, o peso do chumbo em grains, a velocidade de disparo, que eu vou medir com um cronógrafo, elevada ao quadrado, ou seja, multiplicada por ela mesma. Eu multiplico isso tudo aqui e divido por uma constante, que é o número 30.860. Isso para eu ter no resultado, o final, o joules. Beleza? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo prático para dar para entender legal isso aqui. Eu tenho uma carabina de pressão que eu estou disparando com ela chumbos de 15 grains, redondinho, para ficar fácil a conta. Então essa carabina minha de pressão, os chumbos que eu estou disparando nela são de 15 grains, 15.0 grains. Aí eu vou lá no cronógrafo, disparo e verifico pelo cronógrafo, que é aquele aparelho que mede a velocidade de disparo dos chumbos, e eu meço que ela está disparando esses chumbos a 200 metros por quadrado, 200 metros por segundo. Beleza? Então, minha carabina, eu coloco lá aquele chumbo de 15 grains e ela vai disparar aquele chumbo a 200 metros por segundo. Então eu ponho lá na minha equação 15 grains multiplicado por 200 metros por segundo elevado ao quadrado, dividido pelo 30.860, que é essa constante. Fazendo as contas aqui, eu elevo esse ao quadrado primeiro, multiplico com esse, divido por esse e eu vou ter o meu resultado. A energia cinética dos disparos dessa minha arma, utilizando esses chumbos a essa velocidade, é de 19,44 joules. Sacou? O que isso significa? Muitas vezes o pessoal me manda pergunta aqui no canal falando assim, pô, mas quantos joules tem essa carabina? Quantos joules tem aquela outra carabina? Gente, os joules vai depender do quê? Do peso do chumbo utilizado na medição e da velocidade desse chumbo disparado. Se eu tenho um chumbo mais leve, a velocidade de disparo vai ser o quê? Maior. Se eu tenho um chumbo mais pesado, o que vai acontecer com a minha velocidade de disparo? Vai ser
menor. Então, isso aqui, se eu modifico, eu vou ter resultados de joules diferentes para a mesma carabina. Então, se eu, por exemplo, colocar um chumbo de 10 grains que seja disparado a 250 metros por segundo, ele vai me dar um resultado de joules. Se eu colocar um chumbo de 20 grains que seja disparado a 150 metros por segundo, ele vai me dar um número diferente de joules. Então, a potência vai variar por conta do quê? Do peso do chumbo e dessa velocidade de disparo, que varia conforme o peso. Por isso que fica muito complicado você comparar potências de carabinas. Você fala assim, beleza, vou comprar uma carabina, beleza? Vou na loja. Aí tá lá, carabina modelo tal, 50 joules. Carabina modelo tal, 35 joules. Ah, essa aqui é mais potente que essa. Não necessariamente. Depende do chumbo utilizado nas medições para fazer aquele cálculo. Pode ser que aquela primeira carabina, eles utilizaram um chumbo leve, ela disparou uma velocidade muito alta e na hora que usou a formulinha, o que aconteceu? A potência parece que ela é muito alta, a energia cinética parece muito alta. E o outro usou um chumbo diferente. Então, para você ter uma comparação adequada, você deveria fazer o quê? Ter um padrão, uma padronização. Olha, mas isso não existe, lógico, pelo menos aqui no Brasil e nem no exterior eu acredito que isso exista. Aí deveria ter, tipo assim, sei lá, uma autoridade dos fabricantes de armas de pressão que falasse assim, olha gente, fabricantes, para vocês fazerem a medida de velocidade e de potência das armas que vocês produzem, vocês vão utilizar esse chumbo específico, que ele tem esse formato, tem esse peso, tem esse desenho. Aí, o que acontece? Usando sempre o mesmo chumbo para diferentes armas, eu conseguiria ter o quê? Uma base de comparação. Aí eu falar, pô, a arma A é de 15 joules e a arma B é de 17 joules. Beleza, a arma B é mais potente, a arma A é menos potente. Mas, se eu não estou utilizando os mesmos chumbos, esse cálculo ele fica limitado, ele fica muito relativo. Beleza? Então aqui é uma parte de matematiqueira, é uma parte de tecnicidade, mas que é bom você saber que a potência da sua arma vai variar conforme o quê? O peso do chumbo que você estiver utilizando e a velocidade com que esse chumbo for disparado. Sacou agora? Então é isso que é o joule, isso que é a potência da carabina. Agora você já sabe. Se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Vai ser um prazer responder. Fique de olho no canal, porque aqui sempre, toda semana, se inscreva, ative notificações, que toda semana tem vídeos legais, interessantes e úteis, práticos sobre tiro de pressão aqui no canal. Tá ok, gente? Até mais e tchau, tchau.